paz do Senhor a todos, alegria poder estar com você. E hoje estaremos fazendo este vídeo, estudando a lição de número 2. Estamos estudando as lições bíblicas, o primeiro trimestre do ano de 2021, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, sob o comentário do pastor Ezequias Soares. E hoje, de forma específica, estaremos estudando, como já disse, a lição de número 2, sob o título A Atuação do Espírito Santo no Plano da Redenção. Então, eis aí a palavra principal, ou a palavra-chave, ou o espaço-chave, ou esse momento-chave que é Plano da Redenção. Este é o que nós estaremos estudando. Como o Espírito Santo atua neste plano. É lindo este versículo que está no texto áureo, que é Atos capítulo 9, versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, nesse texto bíblico de Atos capítulo 9, versículo 31, Lucas, ele traz para nós que a igreja, ela crescia, era edificada, se multiplicava por uma ação do Espírito, o consolo do Espírito, a atuação do Espírito era dinâmica e bem presente na igreja primitiva. A verdade prática diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã, demonstrando claramente que o Espírito Santo está conosco desde o início até o fim da nossa jornada. Isso no que tange aqui na terra, claro, continuaremos com ele no céu. Meus queridos, o Espírito Santo, ele atua de forma direta também no plano divino para a redenção. É muito importante uma das palavras da interação com o professor, mostrando que muitas vezes nós podemos ser tomados, e a igreja, ao longo da história, ela é tentada a utilizar meios para poder crescer, desenvolver ou ser mais atuante dentro do seu contexto, muitas vezes também procurando num certo dependência ou dentro de uma mentalidade contextualizada, deixar a dependência do Espírito Santo, com outros meios, outros projetos ou com formas mais contemporâneas. Esta é uma verdade que temos visto de maneira e de outra na igreja dos tempos de hoje. A gente vê sempre vindo tentações para que a igreja seja cada dia mais contextualizada, mas não no sentido de um contexto buscando a dependência do Espírito, mas querendo ser mais amiga ou procurando outras estratégias do meio corporativo, do meio psicológico e tantas outras ciências que são boas, mas de forma alguma elas devem substituir a nossa total dependência do Espírito Santo. Meus amados, na obra da evangelização, que é uma obra exclusiva da igreja, é a missão exclusiva da igreja, que é a evangelização, somente o Espírito Santo, só o Espírito Santo, é primeiro aquele que dá vida à mensagem, é aquele que capacita o mensageiro, é aquele que por meio da mensagem vem a convencer o pecador da sua necessidade de Cristo. Vamos falar a respeito disso. É o Espírito Santo quem opera desta forma. Por isso, meus amados, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para que o plano da salvação, o plano da redenção continuem atuando na vida dos perdidos e na vida dos pecadores. Nós fomos salvos por obra do Espírito Santo. Ele agiu em nossas vidas. E a igreja é uma porta de redenção, de salvação para muitos e também por obra do Espírito Santo. Não é a nossa capacidade, ela deve vir do Espírito, não são os métodos humanos, como já disse um famoso pregador no Brasil. Deus
não unge métodos, Deus unge pessoas. O Espírito Santo não enche métodos, o Espírito Santo enche pessoas. E essas pessoas são capacitadas. E o Espírito pode até dar a elas métodos, pode dar até a elas estratégias, mas tudo é para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O primeiro ponto desta lição vai falar sobre o Espírito Santo como promessa. Nós podemos ver que o Espírito de Deus, que faz parte do Deus Trino e Uno, e que ele exerce uma função específica na salvação, ou no plano da salvação, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando se prometia a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda daquele que viria para a salvação da humanidade, também nós temos no Antigo Testamento a promessa da efusão, da vinda do Espírito Santo. O próprio Jesus, ele quando está na região da sua cidade, em Nazaré, e ele toma naquele sábado pela manhã a Bíblia e lê Isaías, ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E depois que ele leu todos esses versos que está escrito em Isaías 61, 1 e 2, ele fecha a Bíblia e diz assim: hoje mesmo se cumpriu esta palavra entre vós. Falando que ele, que era o Messias, o prometido de Deus, estava ali, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, meus amados, no Antigo Testamento, toda vez que temos a promessa da salvação, temos também a promessa da presença do Espírito Santo. As promessas que nós encontramos nos livros de Isaías e de Ezequiel, principalmente, quando ele fala da transformação da vida, quando ele fala da salvação: tirarei de vós um coração de pedra e te darei um coração de carne, ele também fala: e porei em vós o meu Espírito. Esta é uma promessa demonstrando que a salvação que viria pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria aplicada nos corações por meio do Espírito Santo. Então o Espírito opera esta salvação, era uma promessa para nós. Na Antiga Aliança, o Espírito atuava de várias formas, porém o Espírito não enchia, não trazia a plenitude, mas estava sobre as pessoas. A Bíblia vai dizer: e o Espírito está sobre mim. Esta era uma expressão. E nós tínhamos ao menos 3 unções no Antigo Testamento: a unção de rei, a unção de sacerdote e a unção de profeta. Vemos isso desde os primeiros, quando saíram do Egito, até Samuel, que também ele tinha a função de governador de Israel, ele era sacerdote em Israel e ele era também profeta em Israel, recebendo essas unções. O Espírito Santo estava sobre ele. Depois, nós veremos o Espírito operando de forma diferente. Aqueles que foram ungidos para serem governadores, como foi o caso de Zorobabel e também Davi, e outros que foram ungidos como profeta, como é o caso de Isaías, Jeremias e outros profetas, e outros que foram ungidos como sacerdotes, como é o caso de Arão e também outros também. Ali, o Espírito Santo atuou em vidas para trazer profecias, revelações, milagres e tantas outras coisas. Lembramos que em Êxodo vai falar de Bezalel e de Aholiabe, que eram 2 homens que foram capacitados pelo Espírito Santo para fazerem os móveis do tabernáculo. Era uma unção específica que eles receberam do Espírito Santo para realizar aquela tarefa que dependia de pessoas habilidosas, pessoas capazes, e foram uma capacidade não humana, mas uma capacidade celestial. Porém, a promessa do Espírito era além disso. A promessa era da pessoa do Espírito atuando diretamente em nosso meio. Nós podemos trazer, ou uma das maneiras que nós podemos explicar
a presença da Trindade ao longo da história, nós podemos falar que o Deus Pai operou no Antigo Testamento. Deus Filho esteve entre nós quando estava desde o seu nascimento até a sua ascensão. Porém, o tempo que vivemos, que chamamos de dispensação da graça, outros também gostam de chamar de dispensação da igreja, nós podemos também chamar de a época da atuação direta do Espírito Santo. Claro, o Espírito, Deus Cristo e também Deus Pai estão consubstancialmente juntos em todos os momentos, algo além do nosso entendimento. Mas nós recebemos a rica promessa que o Senhor Jesus fez, que Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Houve a necessidade de que Jesus subisse aos céus. Uma das nossa leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 16, o versículo 7 e versículo 8, diz assim, Jesus disse, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, falando da sua subida aos céus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo. Então, nós recebemos já esta rica promessa, feita no Antigo Testamento, mas também testificada pelo nosso Cristo Jesus, da vinda do Espírito Santo em nós. A segunda parte da lição, o segundo ponto da lição, vai falar sobre esta atuação do Espírito, que é o Espírito Santo que opera na igreja para consolar e para ensinar. São palavras de Jesus quando ele disse que o Espírito Santo é o Consolador, e também são palavras de Jesus quando ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Nós podemos, nesse tópico, ver o Espírito Santo tendo o seu nome baseado em suas três funções na igreja. A função de consolar, de ensinar e, em terceiro lugar, de ajudar. É o Espírito que consola, ele é o Paráclitos, ele que está ao lado, aquele que está próximo, aquele que é o defensor da igreja, o advogado da igreja, o intercessor da igreja, o auxiliador da igreja, o ajudador, o paracleto, aquele que está conosco. Lembrando-se de que Jesus, ele foi o consolador dos discípulos enquanto ele estava aqui entre nós. Quando os discípulos estavam com medo de perder a sua vida diante da tempestade, eles acordaram a Jesus e disse, acorda, Senhor, não se importa que pereçamos. Jesus estava ali para os socorrer, para os ajudar, para os consolar. Porém agora, quem faz isso para nós é o outro Consolador, o Espírito Santo, que nunca nos abandona. É promessa de Deus Pai que opera, que é evidenciado no Deus Espírito Santo. Eu nunca vos deixarei e nem vos desampararei. É o Espírito Santo que está em nós, está sobre nós e está entre nós. E é o Espírito Santo também, que é o nosso ensinador. Meus amados, olha, depois de que Jesus foi assunto aos céus, os ensinos que o apóstolo Paulo trouxe a nós, os ensinos que o apóstolo Pedro também trouxe a nós, os ensinos que a Tiago, os ensinos que o apóstolo João trouxe a nós, os ensinos que o escritor aos Hebreus, os ensinos também que Judas trouxe, e não somente isso, a linda história da teologia na história cristã, quantas pessoas que receberam a iluminação do Espírito Santo. Eu digo que a revelação bíblica já foi encerrada em João, porém o ensino bíblico continua, é dinâmico, porque a pessoa do Espírito Santo está trazendo vida à palavra escrita aos nossos corações, nos dando muito ensino.
é do conhecimento da maioria dos queridos irmãos, e creio que de todos, que na Bíblia não há a palavra trindade. Nós temos a doutrina da trindade na Bíblia. E essa doutrina foi de uma maneira mais evidenciada mais à frente. Isso sinal de que o Espírito Santo estava ensinando a igreja. Nós tivemos vários concílios e nesses concílios foram trazendo esses ensinos. Ensinos como a divindade de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a divindade do Espírito Santo, a trindade, a triunidade, o Deus trino e uno, e também a salvação pela fé, que foi evidenciada pela reforma, e agora, como nós somos pentecostais, a atuação, a presença e a atualidade do Espírito Santo por meio do batismo no Espírito Santo e também a atualidade dos dons espirituais. É o Espírito Santo que está sempre nos ensinando. Além do ensino à igreja, há o ensino do Espírito no dia a dia. Há uma expressão de Lucas capítulo 12, versículo 12, e também registrada em outros evangelhos, quando o Senhor disse que por meio de Cristo nós seríamos levados até as sinagogas ou até em outros lugares, e há uma promessa ali dizendo assim: quando estiverdes diante desses, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque nesta hora o Espírito Santo os falará através de vós ou por meio de vós. É o Espírito Santo que está diariamente e de forma individual operando em cada coração, trazendo para nós o seu ensino. Mas não somente isso, também o Espírito é o nosso ajudador. Paráclitos também é aquele que nos ajuda. Ajuda na vida diária, ajuda a formar em nós o caráter de Cristo. Ajuda até na nossa fraqueza, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ajudando-nos em nossas fraquezas. Glórias ao Senhor por isso. E, em último lugar, em terceiro ponto da lição, nós podemos ver uma passagem riquíssima que também faz parte do nosso texto A ou do nosso texto principal, que é a leitura bíblica em classe, que o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Olha o que diz os textos que está em João capítulo 16, versículos 8, 9, 10 e 11, quando ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glórias ao Senhor. É o Espírito que, como a própria lição nos mostra, em primeiro lugar, foi prometido e cumprido a sua vinda. Em segundo lugar, ele opera na igreja e também em nós de forma particular, com as três funções de consolar, ensinar e ajudar, trazendo edificação a nós. E é o Espírito que traz vida à igreja na sua tarefa da evangelização, porque é o Espírito Santo quem convence o homem, o mundo, fala da humanidade, do seu pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que a obra da evangelização, ela é uma obra que sem o Espírito Santo não vai passar de um proselitismo, mas não operará salvação. Pode até mudar as pessoas de religião, mas não muda em nada o seu estado espiritual. Mas quando há a operação do Espírito Santo, é ele em que faz mudança. Porque é o Espírito que convence o homem do seu pecado, do seu estado pecaminoso, que persuade o homem da sua situação. É o Espírito que torna o homem consciente do seu estado de miséria espiritual e também a reconhecerem da sua necessidade de Jesus Cristo como seu Senhor e também como seu Salvador. É o Espírito que convence o homem da sua incredulidade. É o Espírito quem opera na vida do homem desta forma. Nós cremos que o Senhor prepara para nós a graça preveniente.
É a graça que faz com que o homem pecador que está morto em seu espírito, por meio da palavra de Deus, operada ou vivificada pelo Espírito Santo, ele tem os seus olhos abertos às coisas espirituais e assim ele é convencido do seu estado pecaminoso e assim ele tem a oportunidade de decidir em aceitar ou de rejeitar a obra da salvação, o plano da redenção que o Senhor Jesus operou por meio de Deus Pai e agora por meio do Espírito Santo. É Ele também que convence o homem da justiça. O Senhor diz: convence o homem da justiça, porque o mundo da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Essa justiça que ele está dizendo fala da justiça impecável de Cristo. A justiça que ele está dizendo é que Cristo cumpriu a justiça de Deus. Lembre-se que os nossos pecados nos levavam à condenação eterna. O Espírito é quem convence o homem desta condenação. Porém, Jesus Cristo, em sua ação na cruz do Calvário, ele cumpriu a justiça de Cristo. E por isso, agora podemos ser justos ou justificados por meio do sacrifício bendito de Cristo. E que ele é poderoso para nos conceder a salvação. E por último, o Espírito é quem convence o mundo do juízo, porque, como diz o texto bíblico, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Claro, sabemos que o príncipe deste mundo refere-se a Satanás, que na cruz do Calvário foi derrotado com a vitória de Cristo naquela cruz. Sim, na cruz do Calvário. Meus amados, poucos tempos atrás, uma pessoa representante do cristianismo neste mundo disse que Cristo foi derrotado na cruz. Ora, só se o Cristo para ele foi Satanás, porque na cruz o nosso Cristo triunfou. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que Cristo triunfou sobre ele na cruz e os expôs naquele momento, porque eles foram derrotados. Cristo é vencedor e o diabo ele é julgado. Também foi julgado os nossos pecados e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem aplica o plano da salvação em nossa vida. Foi Deus quem planejou, foi Cristo quem executou e é o Espírito Santo quem aplica a salvação em nosso coração. Meus amados, temos absoluta dependência do Espírito Santo. A igreja, ela só é igreja enquanto ela for guiada pelo Espírito Santo. Porque, como diz o texto bíblico que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, o versículo 13 de João 16, mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo quem guia a igreja, consolando, ensinando e ajudando, e é o Espírito Santo quem opera a igreja por meio da evangelização, ou quem capacita a igreja à evangelização, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a grande atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Deus os abençoe, que esta lição seja de bênção para a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.